Olá, boa tarde, tudo bem? Nós estamos mais uma vez aqui, eu sou o professor Daniel Alain, para falar sobre as práticas integrativas. E hoje nós temos uma convidada mais que especial, a professora Maria Aparecida, seja bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar de um tema específico, que é a questão da terapias integrativas para as crianças. A professora Aparecida, que tem uma expertise, é psicóloga, um trabalho longo, extenso sobre isso, vai poder nos auxiliar. Antes da gente entrar especificamente nesse tema, então nós estamos abrindo esse espaço para falar sobre as práticas integrativas, sempre às segundas e quartas-feiras, então acompanhe aí o nosso trabalho. Nós já tivemos outros encontros aqui com profissionais que trazem sempre informações bastante relevantes aí para o nosso universo. Então você pode acompanhar aí no nosso canal de YouTube, nas nossas redes sociais, essas outras informações e também acompanhar as próximas, Nós estamos para fazer aí a semana de naturopatia. Então já temos convidados mais do que especiais aí confirmados, entre eles a própria professora Aparecida, que sempre está conosco aqui apoiando essas práticas. E nós temos também, por exemplo, a Marilis, representante da Agraim Cristian, que é uma farmácia homeopática super importante aqui, que faz um trabalho extraordinário e vai poder falar para a gente um pouco sobre a homeopatia, o contexto da homeopatia, como que a gente pode utilizar, como é esse sistema de pensamento. Temos também o professor Marcos Furlan, ele que trabalha bastante com as punks, as plantas alimentícias não convencionais, que é um tema extraordinário, Eu sou suspeito porque fala de sustentabilidade, fala de meio ambiente, de saúde, de nutrientes que estão aí disponíveis e que a gente consegue ter mais facilmente acesso. O professor Marcos, que comanda lá o Quintais Imortais, que é um trabalho bem bacana, vale a pena vocês acompanharem ali, e ele vai estar conosco nessa semana da naturopatia. Então fique ligado ali, nós vamos aos poucos divulgando as informações. Então do dia 9 ao dia 13 de dezembro, Semana da Naturopatia aqui pela EBRAM. Bom, professora, nós vamos falar aí sobre as crianças, dentro da sua atuação como psicóloga, como terapeuta, quais são os problemas mais comuns que a gente recebe aí no consultório? Bom, hoje em dia você não consegue dizer um tema específico. Porém, eu tenho percebido com bastante frequência as crianças com baixa autoestima, onde elas ficam muito inseguras com relação ao coleguinha, se esse coleguinha realmente gosta dele, se esse coleguinha vai estar com ele nas brincadeiras. Quando tem, por exemplo, a fase do aniversário, as crianças ficam muito tensas, muito inseguras. Nossa, eu estava vendo já te interrompendo, mas uma amiga que passou por a situação de uma turma pequena, o filho dela foi o único não convidado, para aquela festa. Então... Exatamente. Nesse ponto, nós acabamos precisando dar suporte tanto para os pais... Sim, eu vi, como para a criança, porque na verdade os pais sempre dizem, mexeram com meu filho, mexeu comigo. Essa é uma frase bastante comum, da gente ouvir da parte dos pais. E de fato é uma realidade, porque quando você vê o seu produto maior, digamos assim, ser machucado por questões tão pequenas, mas que causam um dano tão transtorno gigante. Realmente a gente entende esses pais, e se nós não dermos suporte aos pais nesse momento, ele não vai conseguir apoiar o filho. Porque na verdade o que podemos fazer? Tem casos de pais que vão conversar com a outra mãe, vão conversar na escola, mas basicamente se a gente for ter um olhar muito distante da situação, o que nós precisamos é fortalecer essa criança, porque isso é da vida. Tá certo? A gente vai passar por isso ao longo da nossa existência, de ser barrado no baile ou não ser convidado para um evento que a gente tinha certeza que estaria junto e na verdade o nosso nome não consta na lista. Então isso é algo bastante sério que demandam necessidades especiais. E hoje a gente tem uma dinâmica bastante diferente, Eu acho que os tempos vão mudando. Você tem percebido alguma alteração com relação a essa questão das mídias, O pessoal tem mais acesso ao celular, ao tablet. Essas novas tecnologias, elas já têm influenciado essa relação entre pais, filhos e trago algum transtorno?
também a comunicação, ela acaba ficando precária, não é? A gente tem casos de as pessoas estarem na mesma casa, em cômodos diferentes, e se falam por celular, por mensagem. E às vezes a criança quer a atenção do pai mesmo, da mãe, né? Assim. Exatamente. Essa semana passada, eu exatamente teve uma fala de uma criança que eu estou atendendo, onde eu pedi para ela falar um pouquinho da dinâmica da casa dela, se ela gostava, o que ela tinha para comentar. E, resumindo, né, ela falou de diversas coisas que ela gostava, do que ela gostava de fazer, mas, resumindo, ela trouxe a questão de que ela gostaria que a mãe estivesse mais disponível para ela, porque quando ela está em casa, ela está sempre no celular. Caramba. Então, isso acaba acontecendo, porque as pessoas hoje trabalham tempo integral. Né? Não há aquela questão de que eu saí do trabalho e eu deixei lá né, a minha tarefa e só quando eu voltar no dia seguinte é que eu vou assumir isso. As coisas continuam dinâmicas através dos aplicativos, né, através do WhatsApp, as coisas continuam acontecendo e muitas vezes é necessário dar continuidade. Ou às vezes mesmo quando não é trabalho, acaba sendo uma forma de distração também, né? Também, os grupos de família, que às vezes também tem ali algumas polêmicas para serem, né, alguns incêndios para serem apagados, enfim. Mas realmente isso toma muito tempo hoje em dia. Tá. Professora, e as práticas integrativas podem ajudar as crianças, especificamente, os pais? As práticas integrativas, eu acredito que é um caminho muito prazeroso para ajudar tanto os pais como essas crianças. Eu tenho notícias de algumas escolas que já estão introduzindo aquilo que é mais fácil para elas, que é a meditação. Sim. Tá certo? Eu acho que a meditação foi algo que chegou na frente com relação à educação e com relação a algumas empresas. E essas escolas que saíram na frente com relação a isso estão tendo resultados muito interessantes, porque pegam as crianças quando retornam do recreio, que é aquele momento onde elas agitam, né? E tem as brincadeiras. Então, antes de voltar para a sala de aula, elas vão para uma sala comum, né? Um local comum a todos, e fazem ali um momento de relaxamento com meditação. E a meditação teleguiada, e já estão dando, por exemplo, a questão da inclusão, né? Já está fazendo parte, onde alguns alunos passam a conduzir. Achei fantástico isso. Estão instruindo os próprios alunos a conduzirem os processos. A conduzirem os processos. E muito provavelmente eles levam isso para as suas casas também. Exatamente isso que acontece. Então tem o relato, né, da mãe que diz que queria entender um pouco como era feito na escola, porque a criança em casa queria fazer isso e estava procurando lá uma música diferente e não sabia dizer que tipo de música era. Então a mãe foi se informar na escola e isso eu achei realmente incrível. Então, as práticas integrativas, nós temos, né, um leque muito grande de opções, e é claro que não existe a melhor para esta ou aquela questão, mas sim aquela que é mais agradável ou aquela que está disponível, digamos assim. Ou que tem até mais afinidade com o indivíduo, Exato, com as suas crenças. Eu acho que você está colocando um ponto que é fundamental. Algumas pessoas vão ter mais afinidades com uma determinada prática do que com outras. Né? Inclusive, algumas pessoas, né, até questionam essa questão da meditação ou de alguma outra prática, né, se tem algum cunho religioso ou não. Né? E isso também acaba que se tem que lidar. Tá certo? Alguns pais, por não saber muito bem né, o que acabam às vezes tendo uma certa resistência porque pensa que tem um cunho religioso. E quando isso é devidamente explicado, isso se dilui. Tá. Há algum tipo de restrição, alguma terapia ou algo dentro dessas terapias que não possa ser aplicado às crianças? Olha, claro, sempre vai haver restrição, porque dependendo da prática que você vai utilizar, você precisa conhecer para quem o público que você vai aplicar. Então, por exemplo, se a gente for falar de aromaterapia, a aromaterapia necessita de uma anamnese muito bem feita.
Então, quando você vai fazer isso no coletivo, é importante que você tenha conhecimento desse grupo, se tem alguma criança que tem problema respiratório, a idade, que é fundamental, porque dependendo da idade você vai restringir alguns óleos essenciais em função dos seus componentes químicos. Então, sempre que nós formos utilizar uma determinada prática, nós precisamos conhecer o público que a gente vai aplicar. Então, tem parâmetros específicos para trabalhar com esse público? Sim. Maravilha. Uma outra coisa que a gente sempre, dentro das práticas integrativas, escuta falar, né, e gostaria da sua opinião sobre isso, da sua posição, é o sofrimento emocional dos pais. Pode ser vivenciado, afeta de alguma maneira as crianças? Isso é transmitido, a criança ela é sensível àquilo que está acontecendo. Às vezes os pais estão passando por um ambiente de estresse no trabalho, ou até no próprio relacionamento, enfim. Sim, essa é uma questão bastante importante. Muitas vezes as crianças acabam apresentando isso na escola, que faz com que o pedagogo da escola oriente, ou às vezes tem escolas que já tem, né, lá o quadro de profissionais, tem psicólogos, e eles já indicam que a mãe deve procurar um acompanhamento para essa criança. Mas quando chega a criança num consultório, a gente vai perceber que, na verdade, o problema está mais com a questão da dinâmica familiar. Então, muitas vezes, os pais é que estão precisando de um suporte terapêutico para, sim, podermos ajudar essa criança. Porque, na verdade, a criança acaba sendo fruto desse meio. Então, ela vai ser afetada, com certeza. Tá. E como que é a abordagem do terapeuta? Porque é difícil para os pais reconhecerem ou não que a responsabilidade deles também dentro desse processo. Porque às vezes eu vejo que os pais falam, cuida dele porque ele está, né, apresentando isso, né? Como que é fácil, não é? Como que é isso? Olha, com as mães, esse processo é mais tranquilo. Com as mães? Com as mães. Às vezes nós temos alguma resistência com relação aos pais. Até por conta realmente da dinâmica deles. O tempo, o fator tempo, hoje em dia é bastante complicado. E eles estão, digamos assim, mais envolvidos com a questão do trabalho. As mães, elas já têm essa disponibilidade maior, mas também temos hoje o fator tempo com relação às mães. Mas, quando a gente explica para elas, olha, para que a gente possa ter um resultado efetivo, nós precisamos fazer um trabalho com essa família. Então, nós vamos precisar da presença do pai também em alguns encontros. Isso acaba sendo diluído e normalmente nós temos resultados positivos, eles aderem, mas não no primeiro momento. Entendi. E você teria uma situação concreta para ilustrar aqui para a gente, de situações assim? Dentro dos seus atendimentos? A gente tem diversas situações. Recentemente, nós tivemos uma questão com uma criança onde ele estava apresentando muita hiperatividade na escola. Então, a criança não parava na cadeira e, obviamente, a primeira ideia é que seria uma criança que precisaria de cuidados médicos por ser hiperativa. E, às vezes, até de medicalização mesmo, né? Que a gente tem visto. Exatamente. Então, foi orientado que a mãe levasse essa criança num médico e também para um acompanhamento psicoterápico. E quando ela chegou para esse acompanhamento, primeiramente a mãe queria que visse a criança, e eu sempre faço o caminho contrário. Eu sempre converso primeiro com os pais, para conhecer um pouquinho como é essa dinâmica, como a frequência com que essa família tem lazer, né? Como é que eles se comunicam, digamos assim, em casa, porque muitas vezes o pai trabalha em horários completamente diferentes do horário em que a criança está alerta, está atenta. Então ele chega, a criança já está dormindo, a criança não vê. E sai, né? E sai pela manhã, a criança está dormindo também. Está na escola. Então, né? ou está na escola. Então, eu sempre trago os pais para uma primeira conversa. Geralmente, para essa primeira conversa vem a mãe, porque essa questão da disponibilidade do pai. E aí, nessa primeira conversa, eu mostro a necessidade de ter a visão dos dois,
porque é muito comum que a mãe tenha uma visão, ela enxergue essa criança de um jeito e o pai de outro. Tá. Então, depois que eu tenho essa fala, né, individualizada de cada um, é que eu trago a criança. Então, já teve casos em que os pais achavam que a criança tinha problema, e criança de 2 anos, por exemplo. E aí, nesse caso do hiperativo, aí foi conversado com os pais e é identificado uma dinâmica dos pais, é isso? Exatamente. Então, assim, a gente via que essa era uma casa, eu até falei que ali tudo era de flash, né? Porque aquela coisa do horário, que vamos. Então, não havia, de fato, um momento de tranquilidade para estar ali com a criança. E o que a criança tinha absorvido, na verdade, era essa dinâmica, e que parece que não dá tempo nem de respirar. Ela estava só espelhando um comportamento. Era um comportamento absolutamente espelhado. E quando nós passamos para os pais que seria interessante que eles fizessem também um acompanhamento, o pai ficou muito surpreso, porque ele achou que a dinâmica na casa era absolutamente natural. A gente tem os nossos horários, os nossos compromissos, e eu sou uma pessoa que cumpro os meus compromissos. Foi assim que ele verbalizou para mim. E eu, claro, acolhi, disse: eu entendo perfeitamente que você é cumpridor dos seus deveres e das suas obrigações, mas hoje nós estamos acolhendo uma necessidade do seu filho. Então, não vejo como algo extremamente, digamos assim, necessário que essa criança seja medicada se nós temos uma dinâmica que a gente pode alinhar. Sim. Né? E aí ele foi cedendo, ele foi observando, e foi um trabalho muito gratificante, porque esse pai passou a ter momentos com o filho, ele passou a levar o filho na escola, que ele não fazia. Então, ele encontrou dentro da dinâmica dele, do movimento dele, uma forma de estar presente com essa criança. E a criança automaticamente foi ficando mais tranquila, porque o que ela queria era chamar atenção. Na verdade, o que essa criança estava fazendo era chamar atenção. E se não dessemos vazão a isso, se não tivéssemos essa escuta da dinâmica familiar, talvez estivéssemos com um olhar somente para a questão clínica. Sim. E é muito sério, né? Porque aí se tem a medicação, mas a medicação obviamente não vai conseguir tirar essa dinâmica que está instalada ali, né? E aí a tendência é que isso vá se agravando, né? Eu não sou contra a medicação. Sim. Há casos em que é necessário mesmo para que essa muito criança bom. Consiga se desenvolver em sala de aula, claro. Porque existem crianças que não conseguem ficar nem na carteira. Sim. Né? Ela está ali, dali a pouco ela já começa a se mexer, ela tem que andar pela classe. Então, não é uma questão da gente ser contra, mas é uma questão da gente ter um olhar para o que de fato está acontecendo com essa criança. Então, olha, eu posso dizer que 60% dos casos está ligado à dinâmica familiar. Familiar, né? Muito importante. Então, nós estamos aqui, né? E aí nós temos algumas perguntas? Temos sim. A Fernanda Gomes pergunta: qual é a melhor terapia para auxiliar na rinite alérgica infantil? Agora falando de uma situação específica, né? Algo, professora, que a gente possa fazer? Bom, primeiramente, sim. Sim, há algo que a gente possa fazer. Mas, primeiramente, a gente precisa tentar, por exemplo, se fôssemos olhar dentro das integrativas e utilizarmos a terapia floral para tratar essa criança com rinite, sim. A gente precisaria encontrar a causa. Tá. Certo? E aí, para encontrar a causa, nós precisamos conhecer um pouco... essa dinâmica que a gente estava comentando agora, essa dinâmica. Né? Às vezes, essa alergia vem em função né, de alguma coisa que tenha na casa. Às vezes, até um produto de limpeza que está sendo utilizado pode provocar essa alergia. Pelos, pó, né? Exatamente. Bichinhos de estimação. Tá certo? A maneira, realmente, se o bichinho fica dentro de casa, se dorme junto no quarto, se fica junto na cama. Tudo isso nós vamos levar em consideração para podermos, então, ajudar esta criança. Porém, muitas vezes essa rinite ela é de fundo emocional. Então, neste caso, a gente utiliza a terapia floral, que ela é extremamente efetiva com relação
harmonizar, né, equilibrar o lado emocional. Tá. Porque aí a gente, no caso, não vai focar na rinite, e sim na causa dessa rinite. Que maravilha que é escutar isso, porque, né, a naturopatia ela tem princípios, né? E aí um desses princípios é justamente que a gente vai tratar sempre a causa, né, e não somente a manifestação, e a gente vai tratar o indivíduo e não tratar doenças. Por isso, às vezes, parece que a gente está fugindo do assunto, não querendo dar a dica especial, né? Mas não é isso, é que, de fato, a gente precisa fazer aí uma avaliação. E complementando, então, a Fernanda, né? Na cromoterapia, né, que é a área que eu trabalho, a gente tem bastante opções, a medicina chinesa, a própria aromaterapia, mas é sempre importante a gente pensar aí realmente na avaliação. Então, a gente tem esse cuidado, né? Então, a naturopatia que é praticada aqui, ensinada, propagada pela IBRAM, é uma naturopatia que tem muita responsabilidade, né? Então, de passar essas informações. Então, Fernanda, a gente tem um prazer de te ajudar aí. Mande mais informações para a gente, que a gente com certeza vai ter uma terapêutica específica, né? Com certeza, porque aí, diante de mais informações, a gente pode fazer um tratamento personalizado, porque, na verdade, é isso que ocorre. E não há nenhuma restrição, por exemplo, em estarmos associando algumas terapias. Perfeito. Isso é possível. Pode ser associado também, isso inclusive, pode né? ser associado. Então, é importante só que a gente seja munido de informações para que a gente, então, seja efetivo. Maravilha. Temos mais? Temos sim. Rosângela Amorim pergunta: o terapeuta que trata adulto é apto a tratar crianças? Existe alguma formação diferenciada? Boa. Professora. Há casos de profissionais que se especializaram em tratar crianças. Mas se nós temos o princípio de estarmos dentro do princípio da naturopatia, de estarmos em busca da causa, tá certo? Que gerou esse comportamento, quer dizer, qual foi o estímulo, qual foi o gatilho que levou a essa questão que precisa ser tratada. O profissional que trata adultos, ele está apto, sim, a tratar uma criança. Tá. Mas, obviamente, quem só trata crianças, ele pode ter uma expertise mais desenvolvida, um olhar mais atento. Tem alguma habilidade específica que é necessária? Para algumas peculiaridades. Eu penso, pelo menos dentro da minha prática, que quando você trabalha com criança, você precisa descer a idade dela. Tá. Então, você tem que estar apto para isso. Então, trabalhar com criança é ir para o chão, se ela quiser ir para o chão. Então, você oferece, às vezes, uma prancheta com um papel e algumas canetinhas para a criança desenhar. Eu uso muito essa questão... Da arte-terapia também? Isso, da arte-terapia, essa questão lúdica, onde a gente vai estar olhando um pouquinho esse traço, olhando um pouquinho qual é o produto que ela trouxe. Tudo isso a gente consegue estar avaliando para ajudar essa criança. E, às vezes, quando você dá essa prancheta com papel para ela, ela quer ir para o chão. Então, se ela vai para o chão, você não pode ficar acima dela. Você tem que estar, né, é olho no olho mesmo, para que você possa formar um vínculo. Então, isso é extremamente importante, né? Se não tiver um rapport ali, se você não estiver no universo dela, é muito difícil. Se você não entrar no universo da criança, você terá uma mínima chance de ajudá-la. Então, eu penso que, fundamentalmente, é essa flexibilidade, este olhar que o profissional que atende adulto, mas que se dispõe a atender uma criança, precisa ter. Então, a gente vai descer a idade dela, inclusive no discurso. Né? A gente vai estar falando também no linguajar dela, para que ela realmente possa entender. O meu desafio é sempre estar atento qual é o desenho que gosta, qual é a linguagem ali, né? O que pode ser de acesso ali, né? Algo para a gente acessar inicialmente. Isso, né? Sim, isso é fundamental, porque hoje as crianças estão também com os tablets na mão. Sim. Então, a gente precisa estar um pouco familiarizado com esses desenhos que eles assistem, com esses vídeos. Joguinhos, porque eles vão trazer isso para você. Sim. E aí você não pode ficar, né, com aquele olhar de que... Completamente estranho, né? O que será isso? Não que você não possa perguntar para a criança e usar isso também
para ser para formar o seu vínculo. Sim. Mas é muito importante que a gente esteja familiarizado. Então, eu diria que algumas peculiaridades para se tratar criança se faz necessário. Então, essa flexibilidade do profissional com relação a descer ao né, um momento da criança, estar no nível dela em todas as vertentes. E convenhamos, né, Aparecida? Eu acho que isso é importante para qualquer paciente que a gente vai atender, né? A atingir esse linguajar e fazer essa comunicação, seja um idoso, seja uma criança, seja um executivo, seja, né, qual é a linguajar que vai alcançar ali, né? Sem dúvida, você precisa às vezes entender de finanças. Sim. De lei. Se você vai atender um advogado, você precisa minimamente estar familiarizado com o discurso que ele vai trazer. Uma outra coisa que sempre me questionam é que o fato de ter a formação para estudar naturopatia não ser necessariamente da saúde. E eu defendo essa bandeira, que não precisa, né? Mas eu defendo também que quem vem de outras áreas tem a responsabilidade, ao lidar com determinados públicos, em ter formação específica sobre aquele tema. Se eu for tratar de pacientes neurológicos, por exemplo, eu preciso entender minimamente daquelas condições para que eu possa, inclusive a partir dessas referências ocidentais, técnicas científicas, fazer a abordagem integrativa, né? Mas hoje, com essa questão do acesso à informação, isso é bem tranquilo. Temos mais perguntas? Deixa eu só deixar um recado, né? Então, lembrando novamente da Semana de Naturopatia, acompanhe conosco, a gente já vai lançar como que você pode se inscrever para acompanhar, vai ser também por videotransmissão. E também as próximas palestras, né, os próximos encontros que nós teremos aqui, tá bom? E aí, caso você faça a sua pergunta e não dê tempo, né, a gente responder aqui, a gente pode deixar, a gente sempre vai entrar lá e fazer as respostas, tá bom? Isadora Rodrigues pergunta: as terapias integrativas são recomendadas para aumentar a imunidade infantil? Ou seja, atua na prevenção ou apenas na cura das enfermidades? Ótimo! O pessoal está inspirado, né? Hoje realmente uma pergunta fundamental, muito importante. Sim, nós podemos utilizar as práticas integrativas para fortalecer o indivíduo. Obviamente, se você tem uma pessoa estressada, onde ela está, eu sempre brinco que ela está dando um murro na sombra, né? Porque essa pessoa ela não consegue, às vezes, nem ouvir. É óbvio que o organismo dela tem um efeito cascata, né? A irritabilidade vai afetar o sono, que afetando o sono vai afetar a atenção, afetando a atenção ela está propensa a acidentes e assim por diante. É um efeito cascata. Então, nós temos, sim, dentre as ferramentas nas integrativas, ferramentas que podem nos ajudar a estimular o sistema imunológico. Por exemplo, a aromaterapia é campeã com relação a isso. Uau. Assim, nós temos, por exemplo, alguns óleos que são considerados até Rambo, né? Que são óleos que a gente deve utilizar com parcimônia, a gente deve utilizar sempre com acompanhamento de um profissional devidamente habilitado, porque são óleos que têm componentes pesados. Mas nós temos, por exemplo, o tomilho, a gente tem o tomilho com o quimiotipo linalol e a gente tem o tomilho que é o Rambo, que é o quimiotipo timol. O linalol, por exemplo, que é princípio ativo. Uma matéria aromática com princípio ativo mais leve, a gente pode utilizar, inclusive, para melhorar o sistema imunológico. Não é o único, nós temos vários outros. Aliás, a aromaterapia e imunologia é uma coisa extraordinária. Extraordinária. Né? Eu acho que é um tema que, na verdade, todos nós deveríamos nos aprofundar, porque cada dia aparecem novas pesquisas com resultados brilhantes com relação a esse quesito, que é melhorar o sistema imunológico. Muito bem, então além do tomilho a gente tem aí várias opções. Já que nós entramos nos óleos essenciais, há alguns óleos essenciais mais indicados para essa fase das crianças? Essa também é uma pergunta importante, porque nós temos restrições com relação a alguns óleos para criança, e isso é fundamental. Na primeira fase,
da criança, por exemplo, até 5 meses de idade, a gente tem que oferecer, digamos assim, óleos que são absolutamente seguros, que no caso é a lavanda, a camomila, o mandarim. O mandarim é considerado até o óleo da criança na França. Eles têm essa nomenclatura. Então, é um óleo inofensivo que pode ser utilizado. Depois dessa idade, a gente pode ir introduzindo alguns óleos, mas o fator primordial é a diluição. Óleo para criança, para recém-nascido, se você vai utilizar, por exemplo, a diluição tem que ser mínima. De 1 a 0,5%. Isso é algo extremamente complexo de fazer, porque geralmente o que vai acontecer, nós precisamos de uma base maior, então nós vamos ter que preparar uma quantidade que não vamos utilizar naquela criança, mas para termos a segurança de estarmos utilizando uma diluição segura. E além desses, alguns outros que são restritivos? Aí vão agregando, por exemplo, depois dessa fase dos 6 meses, por exemplo, a gente já vai agregando alguns outros óleos. Antes dos 2 anos de idade, para utilizar, por exemplo, óleo de eucalipto, óleo de alecrim, que tem 1,8 cineole, a gente tem que usar com muito critério e se realmente há um quadro respiratório. Nesses casos, eu costumo orientar fazer a higienização do ambiente onde a criança vai ficar. Aí põe no ambiente o aromatizador? Põe lá no quartinho dela o aromatizador, deixa lá por um período ali de uns 40 minutos a 1 hora. A criança não está lá? A criança não está lá. Tá. Aí você desliga, né, tira tudo isso, então aí você vai levar essa criança para esse ambiente que está absolutamente asséptico, né? Ah, legal. Até a questão do fortalecer o sistema imunológico que a gente estava falando. Isso, exatamente. Então, são cuidadinhos que a gente tem. Ou no caso, por exemplo, a criança a partir dos 2 anos, você já pode estar utilizando o óleo de eucalipto quando tem problemas nas vias aéreas. Tá, que é muito comum, né? Mas o que a gente orienta, como a menta, às vezes você também utilizar, é diluir, né, na diluição correta e passar na sola do pé. Isso é algo que o Penouel, que é um médico francês e que tem um trabalho bastante expressivo dentro da medicina. Eu cheguei a conhecer a clínica dele, onde as pessoas iam ali de criança, que os pais levavam, a idade adulta. Ele é médico. Médico. Isso. Ele é médico e é um aromaterapeuta, digamos assim, conceituado. Então, ele sempre dizia isso, que a gente poderia, ao invés de segurar e prender a criança, utilizar o óleo de eucalipto na sola do pé e deixar a criança à vontade, brincando. Sim. Mas ele sempre falava essa questão da diluição, da necessidade da diluição. Então, na França, nós temos clínicas que utilizam a aromaterapia para prevenção e também para cuidado clínico. E eu acho que pode ser uma excelente oportunidade também, né? A gente estava falando da interação entre os pais e os filhos, de um momento dessa relação, né? Então, você pega o óleo essencial, vai diluí-lo, para cuidar da criança, fazê-lo ter a experiência dos óleos essenciais, eles geralmente são muito curiosos, né? Sim. Então, é meio lúdico, realmente. Eu costumo dizer que isso é essa alquimia, né? Sim. Porque ela tem o encantamento da fragrância e, ao mesmo tempo, essa questão do estar preparando, fazendo uma gotinha, diluir. É muito legal. Eu faço isso com meus afilhados e a experiência vale a pena. E sem contar que, por exemplo, se a mamãe utiliza essa mistura, né? Essa sinergia, sinergia, eu gosto dessa palavra, para preparar o óleo essencial e depois ela aplica na criança, seja uma massagem nas costas, ou seja nos pés, enfim, ela está criando um vínculo com esta criança, não só da mãe com ela, que é sempre muito prazeroso, mas também o aroma vai estar ali... Construindo a memória afetiva. Exatamente, que é fundamental. Essa questão tem alguns estudos, inclusive apontando o contrário, né? Estava falando dos celulares,
desse aspecto da negligência, né? Eu sei que é uma palavra forte, mas dos pais com relação às crianças, o impacto disso lá na vida futura. Então a gente pode ter um efeito justamente muito melhor, né? Muito mais positivo em construindo esses momentos, né? A gente quando faz as formações lá de aromaterapia resgata muito essa questão, nossa, eu lembro desse cheiro porque isso me remete à avó, né? O tempo inteiro, quando nós trabalhamos com aromaterapia, nós temos esses relatos da pessoa que traz uma lembrança da avó fazendo chazinho, por exemplo, de camomila quando ela tinha dor de barriga. Ou trazendo relatos de que era muito gostoso os finais de semana quando o avô descascava a laranja para ela, quando nós estamos manipulando um óleo essencial cítrico. Então, os relatos são fundamentais e eles estão lá guardadinhos na nossa memória afetiva. Né? E é o que a aromaterapia, num primeiro momento, desperta. Né? Ao inalar, ao abrir um frasquinho, as moléculas se dissipam no ar e isso é inevitável. Ela vai chegar lá na sua memória, onde estão guardadas as suas emoções. Maravilha, extraordinário. A professora Aparecida, né, trabalha há bastante tempo com as práticas integrativas e especialmente fazendo um trabalho lindo com os florais. Eu queria saber um pouquinho mais do que são os florais, Aparecida, e se eles podem ser úteis e se tem algum específico para essas várias fases aí que incluem a infância. Então, na aromaterapia, como eu disse há pouco, a gente tem o objetivo de buscar a causa da queixa. Então, os florais, eles não tratam nenhuma queixa física. Os florais tratam a pessoa. Né? Então, basicamente, para que eu possa fazer uma escolha adequada do floral, eu preciso abrir essa escuta. Né? E essa escuta, ela tem que estar carregada de empatia. Eu tenho que estar presente e ter uma escuta despretensiosa, digamos assim. Porque os florais, mais importante do que tratar do estado físico do corpo, segundo o Dr. Eduardo Bach, é tratar do estado emocional. Então, nós somos caçadores de emoção, quando nós estamos com uma pessoa na frente que tem uma queixa. Então, uma criança, por exemplo, ela traz muitas vezes timidez, insegurança, e essa insegurança faz com que essa criança se torne frágil na presença de outras crianças. Ela está sempre passando por um período de mudanças também, às vezes muda de escola, ou o próprio ir para a escola, né? Então isso também... As famílias hoje em dia acabam mudando muito, às vezes, de cidade por conta da questão do trabalho dos pais. Então essas mudanças acabam causando muitos transtornos para as crianças, porque ela precisa de uma adaptação do local onde está morando, adaptação da escola, deixou para trás os amiguinhos. Então nós temos floral para melhorar a sua capacidade, né, de realização, digamos assim, de autoestima, para que essa criança se sinta fortalecido. Nós temos floral para isso. Algum específico? Sim, nós temos o lash, por exemplo, que é para aquelas crianças que acabam tendo um sentimento de menos-valia, não se sentem merecedoras. Elas acham que elas não estão prontas ou preparadas para estar junto com as outras crianças, de igual para igual. Entendi. As crianças que são tímidas, aquelas crianças que a gente não vê o pescoço, né? Elas acabam vindo falar assim com a gente, muito encolhidinhas, muito para dentro. Elas têm muito medo de expressar a vontade dela e o sentimento dela. Então, para essas crianças, nós temos um grupo inteirinho, que é o grupo do medo. Então, as crianças apresentam medos diferentes. Medos diversos para diversas situações. Então, nós temos, por exemplo, o Mimulus, que ele atende tanto os medos identificados pela criança, então o medo de falar em público, o medo de ir lá brincar com o coleguinha, não fica ali? A criança fica sem graça, ela fica encolhidinha, fica atrás da mãe muitas vezes. Tanto tem a timidez como tem o medo de como ela será recebida. Então, o floral Mimulus traz essa confiança. Quando eu faço, então, uma mistura do floral Mimulus com o lache, eu trago ali um alicerce para essa criança. E nós temos, não só para a criança, como para o adulto, mas nós temos resultados muito incríveis com relação a esse fortalecimento. Quando a criança muda e ela precisa dessa adaptação,
nós utilizamos o floral walnut. O walnut. Que é incrível também, porque ela acompanha todas as fases, tanto da primeira infância para a infância, depois para a fase da pré-adolescência, adolescência, idade adulta. Quando, por exemplo, essa pessoa muda de emprego, tem uma separação com relação à sua vida conjugal, ou, enfim, quando perde o seu cachorrinho de estimação e você precisa ter toda uma adaptação com relação ao novo que se apresenta. Tá. Então, o walnut trabalha a nossa individualidade, é um floral que deve fazer parte da nossa realidade em algum momento. Muito bom. E ainda é um tabu, né? Mas a gente tem aí desde situações mais complexas até situações que aparentemente para nós adultos é mais simples, né? Mas a questão dos traumas também, né? Também. Há algum específico? Sim, nós temos o Floral Star of Bethlehem, que ele trabalha os traumas, o que encontramos na literatura do Dr. Eduardo Bach, traumas do presente e do passado. Então, muitos casos até de vida intrauterina pode ser tratado com o Floral Star of Bethlehem. E aí, às vezes, a gente vai acompanhando a criança, ela mudou o comportamento, né? A gente deve estar atento ali, né? Floral, a gente fala que a gente trata de fora para dentro. Então, aquelas emoções que estão aparentes, é aquela que você consegue falar sobre ou é visível. Tá. E vamos descascando camadinhas. É como se, ao longo da nossa vida, para que a gente possa existir, digamos assim, a gente vai colocando capinhas, que são as nossas defesas. De proteção, né? Para sobreviver, né? São defesas naturais de sobrevivência. No mundo moderno, a gente tem outras defesas. Lá, né, nos primórdios, a gente tinha lá um pedaço de pau e nos ajudava nessa defesa. Hoje, a gente precisa de outros subsídios. E muitas vezes, a gente inicia com determinado floral e vamos trabalhando outras essências, porque quando uma camada solta, vai aparecer o que está por baixo. Então, muitas vezes, uma criança que é agressiva, ela está agressiva, então os pais trazem para a gente, porque a escola pediu para acompanhar essa criança, porque a criança está agressiva, ela está brigando muito na escola. Na verdade, a gente vai descobrir que debaixo daquela capa de agressividade, às vezes tem uma pessoa, um gatinho. Frágil, né? Tem uma fragilidade que a gente, né, na hora quer pegar no colo e quer mimar. Mas, na verdade, é uma defesa. Então, Perfeito. Cada pessoa vai ter uma forma de se defender. Tem aquele que vai adoecer. Então, ele vai ficar doente, vai apresentar febre, vai apresentar alergias. Alergias, né, dentro da naturopatia, a gente tem aí né, uma leitura diferenciada, mas sempre está ligada a questões de contato. Legal. Então, muitas vezes, essa criança não está conseguindo se relacionar muito bem com os seus coleguinhas. E aí, nós temos duas questões. Nós temos o fator emocional e temos também algo já físico, porque ela já apresenta uma alergia. Então, veja o drama, porque muitas vezes essa alergia acaba ficando algo asqueroso. Sim. E onde acaba repelindo. Mais ainda, né? Mais ainda, quando o que ela precisa, é de acolhimento, né? É de acolhimento. Extraordinário. Nossa, Aparecida, ficaríamos, né, aqui conversando bastante tempo, nosso tempo realmente esgotou. É sempre um grande prazer. A professora Aparecida faz parte aqui do nosso quadro de professores da IBRAM, diante, né, do curso de formação em florais. Vocês já viram que entende bastante sobre o tema. E aromaterapia também. Algum recadinho para os nossos ouvintes? Meu recadinho é que fique com a gente, porque com certeza, dentro da naturopatia, nós temos várias ferramentas que poderão utilizar você no seu dia a dia com essa questão que você tem agora. Talvez você não tenha tido tempo de entrar em contato com a gente, mas você pode fazer isso depois. Maravilha. Obrigado, Aparecida. É sempre um prazer conversar com você, trazer seus conhecimentos. Obrigado a você que nos acompanhou até agora e até a próxima.